A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos mais marcantes do século XX, travada entre 1955 e 1975. Colocou frente a frente o Vietnã do Norte, comunista e apoiado pela União Soviética e pela China, contra o Vietnã do Sul, aliado dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais. Mais de 3 milhões de pessoas morreram nesse conflito brutal que se tornou um símbolo da Guerra Fria e marcou profundamente a política, a sociedade e a cultura mundial. Hoje você vai conhecer a história completa da Guerra do Vietnã, suas origens, principais batalhas, consequências e por que até hoje ela é lembrada como uma guerra perdida pelos Estados Unidos. A história começa na Indochina, região do Sudeste Asiático colonizada pela França no século XIX. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou o Vietnã, mas após sua derrota, os franceses tentaram retomar o controle. Surgiu então um movimento nacionalista e comunista liderado por Ho Chi Minh, que fundou a Liga Viet Minh. A luta pela independência levou à Primeira Guerra da Indochina, 1946 a 1954. Que terminou com a derrota francesa na Batalha de Dien Bien Phu. O Acordo de Genebra, em 1954, dividiu o país em dois. Ao norte, um governo comunista liderado por Ho Chi Minh, ao sul, um governo anticomunista apoiado pelos Estados Unidos. Essa divisão foi a semente da futura guerra. A partir de 1955, os Estados Unidos começaram a apoiar financeiramente e militarmente o Vietnã do Sul, temendo o avanço do comunismo no Sudeste Asiático, na chamada Teoria do Dominó. A ideia era simples: se um país caísse no comunismo, outros vizinhos cairiam em sequência. Do outro lado, o Vietnã do Norte recebia armas, recursos e conselheiros da União Soviética e da China. Em 1960, surgiu a guerrilha Vietcong no Sul, composta por comunistas que lutavam para unificar o país sob o regime de Ho Chi Minh. O conflito interno foi crescendo e os Estados Unidos passaram a enviar cada vez mais conselheiros militares até que a escalada se tornaria inevitável. O ponto de virada aconteceu em 1964, com o chamado Incidente do Golfo de Tonkin, quando navios norte-americanos alegaram ter sido atacados por forças do Vietnã do Norte. Esse episódio, muito controverso até hoje, levou o Congresso dos Estados Unidos a autorizar o envio maciço de tropas. Em 1965, começou a Operação Rolling Thunder, uma campanha aérea de bombardeiros intensos contra o Vietnã do Norte. Ao mesmo tempo, dezenas de milhares de soldados norte-americanos desembarcavam no sul. No auge da guerra, mais de 500 mil soldados dos Estados Unidos estavam no Vietnã. Mas, mesmo com sua superioridade tecnológica e bélica, os Estados Unidos enfrentaram enormes dificuldades contra os guerrilheiros Vietcongs, que conheciam a selva, usavam táticas de emboscada e tinham apoio da população local. A Guerra do Vietnã ficou marcada pelo uso da guerra de guerrilha. O Vietcong construiu uma vasta rede de túneis subterrâneos, como os de Cu Chi, que serviam como esconderijo, hospitais, depósitos e rotas secretas. Enquanto isso, os Estados Unidos usavam armas pesadas, helicópteros, bombas de napalm e o famoso agente laranja, um desfolhante químico que destruiu florestas e causou graves consequências à saúde da população e dos próprios soldados. Apesar do poderio americano, o inimigo era quase invisível. A cada emboscada, cada mina terrestre, cada ataque surpresa, a moral dos soldados dos Estados Unidos caía ainda mais. Em janeiro de 1968, durante o feriado vietnamita do Tet, o Vietcong e o Vietnã do Norte lançaram uma ofensiva massiva contra cidades e bases militares em todo o sul. Embora militarmente os Estados Unidos tenham repelido os ataques, politicamente a ofensiva do Tet foi um desastre para eles. A opinião pública americana, que já começava a questionar a guerra, ficou chocada com a intensidade do conflito. A confiança na vitória começou a desaparecer e protestos contra a guerra explodiram dentro dos próprios Estados Unidos. Com a crescente pressão da sociedade, o presidente Richard Nixon adotou a política da vietnamização, transferindo gradualmente a responsabilidade da guerra para o exército sul-vietnamita. Ao mesmo tempo, começaram negociações de paz em Paris. Em 1973, após intensos bombardeios e acordos,
Os Estados Unidos assinaram um cessar-fogo e retiraram suas tropas. No entanto, mesmo após a saída americana, o conflito não acabou. Em 1975, o Vietnã do Norte lançou uma ofensiva final contra o Sul. Sem o apoio militar dos Estados Unidos, o Vietnã do Sul não resistiu. No dia 30 de abril de 1975, os tanques norte-vietnamitas entraram em Saigon, marcando a vitória comunista e a reunificação do país sob o regime socialista. Essa imagem dos helicópteros evacuando os últimos americanos de Saigon se tornou um dos símbolos do fim da guerra. A Guerra do Vietnã deixou um legado devastador. Estima-se que mais de 3 milhões de vietnamitas tenham morrido, além de cerca de 58 mil soldados americanos. O país ficou destruído, com campos envenenados por agentes químicos e milhões de refugiados. Nos Estados Unidos, a guerra abalou a confiança na política, dividiu a sociedade e deixou marcas profundas em sua cultura, retratadas em inúmeros filmes, músicas e livros. O Vietnã, apesar de sua vitória, enfrentou décadas de dificuldades econômicas, mas hoje se transformou em uma das economias emergentes do Sudeste Asiático. A Guerra do Vietnã se tornou um símbolo da resistência de um povo contra uma superpotência e também uma lição amarga sobre os limites do poder militar.